O nosso estudo de hoje é o livro Vinha de Luz. O tema do nosso estudo vai ser o texto de número... Só um instantinho aqui rapidamente. O texto de número 172, intitulado Manjares, que ele vem para poder concluir o nosso estudo, o raciocínio que nós desenvolvemos essa semana. E nós começamos com uma passagem do livro de Paulo, né, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13. E é uma passagem que vem depois daquela que é uma das mais clássicas de Paulo de Tarso, quando ele diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Falando exatamente sobre aquilo que o mundo nos oferece hoje, de estímulos, de provocações, as famosas e conhecidas tentações, e também das ideias que muitas vezes nos desvirtuam, né, nos desviam do caminho que nós escolhemos, né, porque sem dúvida nenhuma nós escolhemos esse caminho de elevação espiritual. Ninguém chega aqui no mundo material, no processo de reencarnação, tentando simplesmente se aventurar pela vida, apesar de todos os perigos que ela oferece. Então nós sempre trazemos aquela proposta de melhoria. Nós vamos tentar melhorar nesse aspecto, tentar melhorar um pouquinho no outro aspecto também, e aí a gente vai tentando direcionar os nossos esforços, né, sempre para essa pequena melhoria, a princípio lembrando sempre daquilo que nos provocou sofrimento no passado. Então normalmente a gente tenta promover essas transformações para evitar que os mesmos erros anteriores voltem a acontecer. E isso, mais uma vez, porque normalmente nós damos muito mais valor para aquilo que nós sentimos na pele, podemos dizer assim. Então, se por acaso eu cometi algum equívoco... Beleza, Betinha, obrigado. Se por acaso nós cometemos algum equívoco, e esse equívoco tem um resultado negativo para todos nós, de imediato bate aquele arrependimento, que infelizmente ainda, quando nós falamos em arrependimento... Bom dia, pessoal que chegou. Quando nós falamos em arrependimento, normalmente é por causa exatamente dessas consequências desastrosas. Nós muitas vezes somos comparados, nós podemos nos comparar àquelas pessoas que cometem crimes e quando são presas, elas são levadas para a delegacia. E aí então naquela pergunta clássica, né, que podem fazer para esses criminosos: você está arrependido? De imediato ele vai dizer: claro que eu estou arrependido, eu não devia ter feito isso, porque eu sei que isso é errado. Mas se ele não tivesse sido preso, se ele não tivesse sido pego pelo crime que ele cometeu, ele continuaria, mesmo tendo consciência de que aquilo é errado, ele continuaria fazendo. Então o arrependimento vem exatamente no momento em que nós somos flagrados, naquele instante em que nós praticávamos uma ação delituosa perante a nossa própria consciência. Nós não falamos necessariamente em justiça humana, nós não falamos necessariamente em justiça divina, nós falamos de consciência. A nossa consciência nos chama a atenção, nos alerta para aquele erro naquele momento. Passado essa primeira fase do nosso crescimento, essa primeira fase do nosso desenvolvimento, nós começamos a nos policiar um pouco mais por vontade de acertar, não apenas mais para poder corrigir aqueles erros anteriores. Eu não preciso mais errar para poder me arrepender. Eu posso pensar, eu posso refletir sobre aquilo que eu estou fazendo, e muitas vezes só o fato de pensar em agir dessa ou daquela forma já me bate aquele constrangimento, dizendo que isso é errado e eu não devo fazer. E isso já é um progresso significativo, porque nós começamos então a refletir sobre as nossas ações, começamos então a despertar a nossa consciência para aquilo que diz respeito às experiências do nosso dia a dia, né? Olá, Cefal, bom dia. Bom dia, Suzana. A Vaninha caiu, pessoal, deixou um beijo para todos, caiu a conexão dela. Então vamos ver se ela consegue voltar antes de acabar o nosso trabalho de hoje.
Então, dessa primeira passagem, que não é o tema do nosso estudo, né, mas a gente vê que só de falar sobre que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, só essa pequena passagem já daria ali um estudo profundo e bastante longo, né, com tanto que nós temos que refletir sobre as nossas vivências. Mas então, o que Paulo traz para nós, o que Emmanuel separa para nós sobre essa passagem de Paulo, vem do versículo 13. Essa que nós lemos anteriormente foi a 12ª, foi a 12ª passagem, agora a 13ª. Ele diz para nós assim que os manjares, deixa eu pegar aqui o original. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Quando ele fala que os manjares são para o ventre, ele fala exatamente que todo alimento que nós temos à nossa disposição aqui no nosso mundo vem exatamente para satisfazer a nossa necessidade de alimentar o nosso corpo físico. Vem exatamente para o nosso estômago, para os nossos intestinos, para processar os alimentos e a partir dali fortalecer o nosso organismo para continuarmos ali vivendo a nossa vida. E ao mesmo tempo que ele lembra também que o ventre para os manjares, né, são feitos também para os manjares. Ou seja, o nosso estômago, nossos intestinos e todos os nossos órgãos do trato digestivo também foram programados, foram projetados exatamente para poder processar esses alimentos. Deus, porém, conforme coloca para nós Paulo de Tarso, vai aniquilar tanto um como o outro. E esse aniquilar, na verdade, significa que tudo aquilo que é matéria vai perecer. Tanto o nosso corpo físico, em específico nessa passagem, o nosso aparelho digestório, como também os alimentos, que são matéria orgânica que vão se decompor. E a partir dessa passagem, quando a gente começa a perceber que muito daquilo que nós valorizamos no mundo, em termos da alimentação, em termos da conduta na sexualidade, em termos dos objetos que nós cultuamos ou que nós desejamos com tanta ambição, com tanta ganância, tudo isso tem ali o seu prazo de validade. Ele existe na nossa trajetória, né, durante o tempo necessário para que a gente possa utilizá-los de uma forma produtiva, mas muito mais valorizando as ações morais do que as ações materiais. Aqui então Emmanuel diz o seguinte para nós: o alimento do corpo e da alma, no que se refere ao pão e à emoção, representa meio para a evolução e não fim da evolução em si mesma. Há criaturas, no entanto, que fazem do prato e do continuismo simplista da espécie únicas razões de ser em toda a vida. Trabalham para comer e procriam sem pensar. Quando se lhes fala do espírito ou da eternidade, bocejam despreocupadas, quando não trocam afetivamente de assunto. Efetivamente, a satisfação dos sentidos fisiológicos é para a alma o amparo que o solo e o adubo constituem para a semente. Todavia, se a semente persiste em reter-se na cova para gozar das delícias do adubo, contrariando a divina lei, nunca se lhe utilizará a colaboração preciosa. Valioso e indispensável à experiência física é o estômago. Veneráveis e sublimes são as faculdades criadoras. Urge, contudo, entender as necessidades do espírito imperecível. Esclarecimento pelo estudo, crescimento mental pelo trabalho e iluminação pela virtude santificante são imperativos para o futuro estágio dos homens. Quem gasta o tempo consagrando todas as forças da alma às fantasias do corpo, esquecendo-se de que o corpo deve permanecer a serviço da alma, cedo esbarrará na perturbação, na inutilidade ou na sombra. Para a comunidade dos aprendizes aplicados e prudentes, todavia, brilha no Evangelho o eloquente aviso de Paulo: os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Esse tipo de mensagem ele é bastante difundido no nosso meio, exatamente porque nós temos uma visão muito materialista da vida.
o fato, como nós comentamos essa semana, de nós não termos aquela visão mais clara, aquela visão mais correta, mais precisa do que vem a ser o mundo espiritual, para valorizar exatamente a essência espiritual que todos nós temos na nossa Constituição, faz com que nós valorizemos o aqui e o agora. Porém, o aqui e o agora é aquilo que a gente vê à nossa volta. A rotina que nós estabelecemos, ela acaba sendo muito intensa na formação das nossas ideias, na formação dos nossos valores. Nós vivemos para nos alimentar, e até aí é tudo normal, porque o nosso corpo físico necessita de todas as substâncias necessárias para a sua manutenção. Porém, a gente lembra sempre que a alimentação, ela traz para nós, ela nos proporciona prazeres. Pois é, né, Ju? A gente só pensa nisso, né? Porque o alimento, ele é prazeroso. O sabor da comida, o prazer de se sentir saciado naquele momento de fome, né? Não tem, acho que não tem dor mais angustiante, sensação mais angustiante do que a fome. Então nós vivemos sempre tentando saciá-la. E muito mais do que saciá-la, nós sentimos prazer com isso. E daí então nós temos os programas de culinária, temos ali aqueles momentos festivos, né? Nós sabemos que quando se fala em festa, a primeira coisa que a gente pensa é o que nós vamos ter para comer. E aí ninguém está satisfeito, né, com aquele pequeno biscoito com manteiga, ou apenas aquela saladinha de frutas, ou a saladinha de folhas. Nós queremos encher o prato, nós queremos encher os olhos, né, porque aquilo é prazeroso. E aí então nós caímos no abuso. Nós vamos além daquilo que o nosso corpo precisa. Nós começamos então a aproveitar dessa sensação, exatamente, Sil, nós começamos a aproveitar dessa sensação do prazer que o alimento, que o prazer de nos alimentar nos proporciona, e entramos então no processo da gula, que não é diferente, por exemplo, daquela sensação de quem usa uma substância tóxica, uma droga, para poder proporcionar algum tipo de prazer artificial. Alguém que se utiliza do álcool, por exemplo, ou de outras substâncias para sentir prazer. O alimento também é assim. E nós lembramos sempre que a providência divina, ou seja, Deus, quando constituiu o organismo dentro da sua sabedoria, fez com que os homens sentissem prazer na alimentação exatamente para que se alimentassem. Porque se ele tivesse que comer por obrigação, imagina o sufoco que ia ser para todos nós. Ter que comer por obrigação. A gente acorda de manhã e fala, meu Deus do céu, vou ter que comer aquela coisa lá. Chega na hora do almoço, ai Deus, vou ter que comer aquilo de novo. Mas não, quando a gente acorda, a gente olha para a mesa, aquela mesa bem posta, aquela mesa visualmente agradável, o perfume, né, o odor da comida é muito agradável, e aí então a gente começa a se alimentar por prazer. Nem ele sente prazer ainda, né, Ju? Mas ele vai sentir, você vai ver só. Então quando chega na hora do almoço, a gente faz sempre aqueles pratos mais apetitosos e tudo mais. Só que nesse caso a gente pensa que a nossa vida muitas vezes acaba girando em torno disso. O alimento é necessário, mas desfrutar do prazer da alimentação muito mais do que outros valores que nós precisamos cultivar dentro de nós, acaba sendo essa questão nociva. Porque aí dentro desse abuso, a gente acaba entrando exatamente nesses desvios. Em vez de nós nos alimentarmos para sustentar o nosso organismo, nós nos alimentamos destruindo o nosso organismo, provocando doenças que não precisavam existir. Tem ali o problema de colesterol alto, triglicérides alto, temos ali problemas de infartos, de aneurismas, temos problemas de gastrites, tumores intestinais, obesidade, diabetes e tantas outras. Aí ficaríamos ali horas e horas falando sobre as tantas e tantas doenças provocadas pelo fato de nós termos uma alimentação equivocada. Em vez de nós aprendermos a nos alimentar para sustentação, nós nos alimentamos por prazer, um prazer abusivo e destrutivo também. E ontem nós falávamos sobre a complexidade do preparo, né? A complexidade do preparo de uma programação reencarnatória, onde nós estamos ali analisando onde, como, quando, com quem, por quê, fazemos ali, escolhemos, né, as experiências que são necessárias para o nosso aprendizado, o tempo que nós vamos ficar, quem são aqueles que participarão conosco, a sustentação do plano espiritual para podermos dar desenvolvimento aqui nesse nosso projeto existencial de evolução.
E aí quando nós chegamos aqui, nós simplesmente rasgamos os nossos projetos, ou muitas vezes pegamos os nossos projetos e cobrimos a mesa para colocar comida em cima. A gente pode perceber que muitos dos nossos planos reencarnatórios, feito com aquele pergaminho tão bonito, está marcado com marca de copo de refrigerante, marca de copo de cerveja, marca de gordura na beirada. Tudo sujo porque a gente simplesmente não valoriza a importância desse projeto de transformação. A gente simplesmente se esquece, a gente negligencia aquilo que é fundamental para o nosso crescimento. Emmanuel, só para a gente poder agora destrinchar um pouquinho mais sobre cada uma dessas passagens aqui nesse nosso texto, ele começa dizendo que o alimento do corpo e da alma, pois é, exatamente, Júnior, muita gente coloca no teclado, né? Só chacoalhar o teclado, vira ele de ponta cabeça, dá um tapinha para ver o que cai. O que tem de resto de biscoito, o resto de pão ali não é mole. O alimento do corpo e da alma, no que se refere ao pão e à emoção, representa meio para a evolução, e não fim da evolução em si mesma. Esse é o primeiro ponto importante. Nós acreditamos que a nossa vida se resume nisso. Viver de emoção e de pão. Só que, na verdade, como Emmanuel nos chama a atenção, ele representa o meio da nossa evolução. Ou seja, a emoção é aquilo que nos move. Nos move para aquilo que é realmente prazeroso ou para aquilo que é temeroso. Então ele vai nos direcionando para que a gente possa acertar o caminho de um modo mais equilibrado. O alimento serve para dar sustentação, apenas isso. Então isso serve para nós como são instrumentos para o nosso crescimento, para colocarmos em prática aquele nosso projeto existencial. Fernanda colocou, nos envolvemos tanto com almoços, jantares em companhia, que é super agradável, sem dúvida, mas ainda assim não nos sentimos sustentados nessa busca, que é muito interior, da grande forma espiritual que sentimos, né? O importante é a gente lembrar que a humanidade vive de fases. Nós temos uma fase mais materialista, uma fase mais racional, uma fase mais espiritual. Então tudo vai se transformando com o passar do tempo. A gente lembra que em muitos casos, né, veja assim, a gente vê que em muitos casos, quando nós nos reunimos com outras pessoas, é muito natural que a gente vá direto para a cozinha. Tem pessoas que nem vão para a sala de estar, vão direto para a cozinha. Porque é ali que se encontra exatamente aquele momento mais prazeroso. É uma tradição da nossa cultura, principalmente aqui no Brasil. Continua aqui para nós, Emmanuel. Há criaturas, no entanto, que fazem do prato e do continuismo simplista da espécie únicas razões de ser em toda a vida. Aqui ele coloca duas situações diferentes. Fazem do prato, ou seja, da alimentação, o continuismo simplista da espécie, ou seja, o sexo. O nosso organismo ele é estimulado principalmente em dois pontos fundamentais, o da alimentação e da sexualidade. É onde nós sentimos mais prazer. Só que nesses dois tipos de prazeres, eles existem também com um objetivo. A natureza, representando ali a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, mostra para nós que esses dois elementos da nossa existência nos proporcionam prazeres exatamente para nos estimular a praticá-los. Nos alimentamos para nossa satisfação, praticamos o ato sexual para nossa satisfação. Só que ambos têm ali funções específicas para o nosso desenvolvimento. O desenvolvimento de valores, no que diz respeito à sexualidade, por exemplo, tem a função da procriação. Mas a sexualidade hoje é uma forma de demonstração do afeto que nós sentimos uns pelos outros de uma forma mais material, de uma forma mais física. Acaba sendo abusado por prazeres fáceis, negligenciando ou simplesmente submetendo a afetividade das pessoas a um jogo de interesses, a um jogo superficial, trazendo grandes traumas, grandes lesões afetivas em cada uma dessas pessoas envolvidas. Muitas vezes alguém pratica o ato sexual pelo prazer e diz assim, eu sei separar muito bem as coisas. Só que na verdade a lesão afetiva que ele provoca no outro é de sua responsabilidade. Então tanto a sexualidade como o paladar, como o estômago de um modo geral para nós, são duas situações que nos provocam grandes prazeres. Diz Emmanuel, trabalham para comer e procriam sem pensar. Quando se lhes fala do espírito ou da eternidade,
bocejam despreocupadas quando não trocam aflitivamente de assunto. Aqui a gente tem um ponto fundamental para nós tratarmos, é que quando nós falamos de espírito, o que nós falamos exatamente sobre espírito? Porque quando nós trazemos essas fantasias, essas ilusões a respeito da imortalidade do espírito, da sua continuidade, da continuidade da sua existência no mundo espiritual, nós acabamos percebendo que as pessoas se desiludem. Não creem que aquilo que está sendo transmitido seja uma realidade. E, consequentemente, não sendo uma realidade, nós nos apegamos então naquela que é uma realidade mais compreensível para todos nós, que é exatamente a nossa rotina aqui do nosso mundo material. Nós temos as nossas carências de afeto, nós temos as nossas necessidades de satisfazer ali os imperativos do nosso corpo físico para a sua sustentação, para a sua manutenção, e desfrutamos dos prazeres também que essas sensações acabam nos proporcionando. Isso porque, como é que eu posso falar de os prazeres do espírito se eu não sou capaz de falar desses prazeres de uma forma realista? Nós vivemos ainda em função das fantasias em torno desse tema. Quando se faz uma leitura, eu não gosto de dizer que o espiritismo é a salvação de tudo, vocês sabem disso. Eu não gosto de desvalorizar as escolas que trazem essas lições espiritualistas pelo mundo afora. Cada uma delas tem ali a sua virtude, apesar de fazerem muitas vezes uma interpretação bastante equivocada dessa realidade, já que todos os textos sagrados, que são a base da filosofia de cada uma dessas escolas, são muito enigmáticas. E aí então cada um faz a sua própria interpretação. Tanto que nós podemos observar a variedade que nós temos aí pelo mundo afora, de que tantas e tantas religiões, cada uma falando uma coisa diferente sobre a mesma ideia. Cada uma interpretando aquela ideia de acordo com o seu próprio modo. Então isso faz com que haja essa interpretação, haja essa deformação da realidade do mundo espiritual. E por isso, então, nós acabamos nos perguntando, quem exatamente é o dono da verdade? Porque a preocupação que a gente tem é essa, saber quem é o dono daquela verdade. Mesmo sabendo que aquela verdade não tenha dono, pelo menos aqui no nosso ambiente. Nós estudamos uma filosofia que nos proporciona a oportunidade de entrar em comunicação com aqueles que estão no mundo espiritual. E aí então, conversando com esses indivíduos, eles começam a trazer para nós uma realidade diferente daquela que nós imaginávamos. Eu fico imaginando na época em que Kardec começou a elaborar a codificação e ele começou a tornar pública tornar suas descobertas, e aí então as pessoas diziam, eu não imaginava que era assim, que as pessoas continuavam sendo aquilo que são, continuavam felizes ou infelizes por aquilo que realizaram, que continuaram sendo as mesmas pessoas que eram quando estavam encarnadas, porque nós imaginávamos que basta o arrependimento que já era o suficiente para que cada um fosse para o seu ambiente celestial, ou que ele fosse que se perdesse definitivamente nas entranhas do inferno, porque é exatamente assim que era passado. Quando nós começamos então a compreender que o espírito continuava vivo, lúcido, portador das suas virtudes, portador das suas deficiências, e aí então, a partir desse momento, nós começamos a entender que não há essas transformações miraculosas no mundo espiritual, mas é simplesmente uma transformação de ambiente no mundo espiritual, que o indivíduo continua levando consigo os mesmos valores que ele alimentava anteriormente. Aí então nós começamos a repensar um pouco mais sobre a nossa vida hoje. Certa vez nós fizemos um estudo, não lembro se foi numa sexta-feira também, de algum texto aqui do Vinha de Luz, provavelmente foi, em que a gente sugeriu assim, nós nunca vimos, por exemplo, um nutricionista fazer uma palestra no centro espírita. Aí as pessoas vão estranhar, mas o que o nutricionista tem a ver com isso? O nutricionista vai nos dar as orientações necessárias para a gente educar os nossos hábitos alimentares, para poder fazer com que o nosso corpo se mantenha saudável, corpo este que é instrumento de trabalho do espírito. Vemos hoje a Associação Médica Espírita
nas suas várias sessões regionais, fazendo palestras específicas sobre a questão da saúde, da medicação, das emoções, das doenças, das curas espirituais. Aliás, curas espirituais, hoje tem um programa que vai falar sobre isso, fantástico, na Rede Globo hoje à noite, fantástico não, o Globo Repórter, vai falar sobre curas espirituais. Depois a gente vai dar um... Beleza, vai lá. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então nós temos as associações médico-espíritas que estão trabalhando nesse sentido, de falar, de mostrar para nós a valorização necessária do corpo em função do espírito, não a valorização do corpo pelo próprio corpo, que é algo que nós ainda, durante muitas e muitas gerações, temos ali aprendido. Que a gente tem que ser saudável, tem que comer bem, tem que ficar fortinho, aquela coisa toda. Mas a pergunta é, né, a gente vai ficar fortinho até o momento em que tudo acaba, e depois, como é que as coisas ficam? Depois é com o espírito. Não, mas o espírito depois ele se resolve, só que o espírito vai sofrer muito para poder se resolver. Porque os hábitos e os apegos que ele acabou adquirindo no decorrer da sua vivência, mais uma vez, com relação à alimentação, com relação à sexualidade, é muito forte, muito intensa, fazendo com que ele não consiga se libertar daquilo que diz respeito à matéria, sendo que ele já não pertence mais à matéria. E a esmagadora maioria dos espíritos que desencarnam ainda sofrem consequências desses hábitos. Espíritos que trazem dependências de medicações, dependências de substâncias, dependências de hábitos. E para se desintoxicar é um trabalho moroso, e o tempo que ele leva para se desintoxicar é o tempo que ele levou, o tempo que ele perdeu para poder evoluir, para poder crescer espiritualmente, naquela condição de espírito em que ele se encontra. Emmanuel coloca para nós, efetivamente, a satisfação dos sentidos fisiológicos é para a alma o amparo que o solo e o adubo constituem para a semente. Todavia, se a semente persiste em reter-se na cova para gozar das delícias do adubo, contrariando a divina lei, nunca se lhe utilizará a colaboração valiosa. E isso significa o seguinte para nós, que o fato de estarmos encarnados num corpo material como o nosso, nos coloca em contato com todo esse processo fisiológico que nós vivemos aqui. O da alimentação, da sexualidade e tudo mais. Quer dizer, isso é necessário para a manutenção do corpo. A sexualidade para nós, ela tem uma função energética que nós ainda não compreendemos. O máximo que nós pensamos de sexualidade é a relação entre duas pessoas para sentirem prazeres. Mas nós não imaginamos ainda o que isso toca no espírito, nessa dimensão energética, nessa dimensão fluídica, a troca que cada um proporciona para o outro. A responsabilidade sobre a afetividade que cada um alimenta sobre o outro. As dificuldades, as carências, os traumas, as frustrações que isso gera por não sabermos lidar com a força dessa energia. A gente brinca com um prazer que poderia ser utilizado de uma forma muito mais positiva e produtiva, porque isso nos colocará num processo de equilíbrio, desencadeará em nós um processo de equilíbrio. E foi exatamente o que nós comentamos ontem. Estarmos encarnados é uma forma de nós dominarmos instintos. Só que em vez de nós dominarmos, a gente dá vazão a esses instintos, estimulando cada vez mais. E basta a gente perceber no mundo de hoje, você liga a televisão, ou se fala de comida, ou se fala de relações envolvendo erotismo, envolvendo sexualidade. Quando não toca na violência, que é um outro problema também, mas aí já é um problema muito mais moral do que físico. O homem se torna agressivo. Agora o corpo físico acaba sentindo os efeitos dessas sensações prazerosas de um modo muito mais intenso. Então, em todos os programas que nós temos hoje, a gente percebe uma erotização, desde os programas infantis. As crianças assistem, por exemplo, um desenho onde as personagens trazem ali aqueles corpos esculturais com decotes, com saias, provocando aquela sensação de prazer, desde a infância. Uma pesquisa foi feita por uma escola de psicologia daqui de São Paulo que mostrava exatamente isso. Quanto tempo as crianças são expostas ao erotismo nos programas infantis? E a resposta foi assustadora. Quando você assiste a um programa como Pica-Pau,
a um programa como Tom e Jerry, como Turma da Mônica, eventualmente você acaba encontrando personagens que têm aqueles, já aflorando a sexualidade nas personagens, com crianças assistindo. Então, na verdade, a gente lembra sempre que esses estímulos da sexualidade chegam até nós desde a nossa infância. E quando crescemos, hoje, principalmente quando nós percebemos a precocidade da prática sexual entre os adolescentes, aos 10 anos, 9 anos, 8 anos de idade, eles estão brincando de ficar. E esse ficar significa exatamente já começar a estimular o erotismo. Para quando atingirem a idade da maturidade, a maturidade sexual, que vem começando cada vez mais cedo, 11, 12 anos de idade, elas já estão tendo práticas sexuais sem nenhuma responsabilidade. Não imaginando as consequências gravíssimas que isso vai trazer no seu psiquismo. Porque um trauma na infância vai ser levado durante toda a vida se não for bem trabalhado. E infelizmente as pessoas não sabem trabalhar isso de uma forma correta. Esse é um problema. Né? Todos esses, né, Armando? A gente poderia colocar todos os desenhos, se você analisar detalhadamente, você vai ter um ou outro episódio que sempre vai trazer alguma coisa negativa. Então nós temos ali comportamentos que a sociedade acaba gostando, brincando, né, acaba banalizando aquilo que é grave nesse processo educativo, para depois, quando adulto, dar continuidade a essas práticas, fazendo com que o indivíduo sofra aquilo que no início era só uma brincadeira, só que a coisa acabou ficando séria. Então, estarmos em contato com a matéria é necessário, estarmos em contato com essas sensações também é necessário, mas muito mais necessário é o nosso autocontrole diante delas. Temos que reformar as nossas instituições. Você se lembra que a gente tem falado isso muito durante essa semana. Os Espíritos disseram que enquanto não reformarmos as nossas instituições, nós não conseguiremos fazer com que o mundo se transforme num mundo mais elevado. Uma dessas instituições, por exemplo, é a nossa cultura, a nossa família, a nossa sociedade, a nossa relação social. Quando a gente pega e imagina, por exemplo, que tudo gira em torno. Eu me lembro uma vez que, conversando com um amigo, a gente falava sobre organização de festas. A primeira pergunta que foi colocada, né, as duas perguntas clássicas que são colocadas são: o que nós vamos comer e o que nós vamos beber? Aí nessa questão da bebida as pessoas disseram assim, né, conversando a gente pensa assim, mas você vai falar que você vai colocar um suco, um refrigerante, só para dar a sensação do paladar agradável, do doce, que todo mundo gosta de doce, né? Quem não gosta? Então a gente come o doce, bebe o doce, sente o cheiro do doce, todo mundo fica encantado. E as pessoas perguntaram assim, mas escuta, não vai ter uma cervejinha, não vai ter nada? Mas por que a cerveja se tornou um objeto tão especial na relação entre as pessoas? Já que o objetivo principal da festa não é beber, mas é encontrar com os amigos. Por que numa festa de Natal, por exemplo, nós temos que ter aquela mesa farta de gordura, de doce, de coisas para cá e coisas para lá, todo mundo se fartando desesperadamente numa comemoração que deveria ser voltada especialmente para o espírito e não para o corpo? Então nós percebemos que nós temos tradições na nossa sociedade que precisam ser reformuladas, e essa reformulação, essa reforma, ela é extremamente difícil, pelo fato de nós trazermos esses hábitos durante muito tempo na nossa vivência passada. E hoje a gente pensa assim, vamos modificar tudo isso. A mesma coisa acontece com relação aos presentes. Lembra que a gente conversou, né? Foi na época dos dias dos namorados, vocês se lembram? Quando era dia do namorado, e o namorado chega assim para a namorada e fala assim, olha o que eu comprei para você, um par de chinelos. Ele tem que dar o chinelo e correr, né? Porque o chinelo vai voar. Né? Ou então, meu querido, olha só, uma caixa de bombom garoto para você. No dia dos namorados, aniversário de casamento, já pensou? O que nós pensamos assim então? Que nós precisamos, mais uma vez, uma forma tradicional, nós materializarmos os nossos sentimentos através do presente. Não tá não, né? Eu vou conversar com seu marido, Juliana, aí você vai entender direitinho. Vou falar por isso, prepara um presentão para a Ju, tá? Então a gente começa a ter esse tipo de comportamento valorizando muito mais a matéria do que valorizando o espírito. Não basta mais um eu te amo, não basta mais um abraço tomado, um abraço, um beijo tomado de afeto.
O que é importante para nós é um pacote, de preferência um pacote caro. Então todos esses comportamentos que nós temos na nossa sociedade precisam ser transformados, porque enquanto eles não se modificarem, nós continuaremos alimentando esse materialismo, esse egoísmo, esse apego à matéria. Diferentemente daquilo que o espírito precisa se valorizar. Já pensou no mundo espiritual? Vou encontrar com a Juliana, se eu não plasmar lá com o fluido cósmico universal um presente para ela, ela vai me excomungar. Não basta dizer, Juliana, nós somos dois espíritos. Parabéns, minha querida. Tem que ser plasmado, né, Ju? Não adianta querer fugir. Por isso, então, a gente lembra sempre, né, aquela propaganda, né, Júnior, do ferro de passar roupa. A propaganda que está passando aqui no Brasil, Ju. De um rapaz que vai comprar um presente de casamento e compra um ferro de passar roupa. Muito interessante. Então, assim, o que nós observamos nesse tipo de orientação que nós recebemos é que todos esses elementos são necessários para a formação do nosso caráter, para o desenvolvimento dos nossos valores, dos nossos sentimentos, das nossas sensações, mas eles só servem para isso. Eles não são o objetivo de nós estarmos aqui. Porque, do contrário, como Emmanuel colocou aqui, tudo isso serve como o adubo e o solo servem para a semente. A semente vem, fica no solo, no meio daquele adubo, ela se desenvolve, cresce, floresce e dá frutos. Se a semente disser assim, aqui está tão gostoso que eu não quero nem sair daqui, a pergunta é, para que serve essa semente? Se o objetivo dela é exatamente ela florescer e dar continuidade. Se o espírito, que aqui se encontra, plantado no mundo material, envolto com todas essas sensações e com todos esses recursos, se ele ficar preso no meio desse solo, no meio desse adubo, digamos assim, e ele não florescer o seu potencial, não fazer brilhar a sua luz, conforme diz Jesus no seu Evangelho, a pergunta é, para que serve o Espírito? Para que nós servimos como espíritos, se nós vivemos apenas em função desses interesses básicos, desses interesses mais atrasados, mais primitivos? Diz Emmanuel, valioso e indispensável é a experiência física é o estômago. Veneráveis e sublimes são as faculdades criadoras, ou seja, a sexualidade. Urge, contudo, entender a necessidade do espírito imperecível. Nós aqui não viveremos de preces. Nós não viveremos apenas de rezas. Nós vivemos envoltos por tudo aquilo que o mundo físico pode oferecer. Mas a partir do momento em que nós começamos a desenvolver a nossa consciência, entendendo que nós não somos daqui, mas nós estamos aqui temporariamente, a gente começa a valorizar outros elementos. E esses elementos significam exatamente isso: esclarecimento pelo estudo, crescimento mental pelo trabalho e iluminação pela virtude santificante. Todos esses são imperativos para o futuro estágio dos homens. Esse futuro estágio significa exatamente isso, né? A evolução do espírito, a condição de espírito. Obrigado, Betinho. Quem gasta o tempo consagrando todas as forças da alma às fantasias do corpo, esquecendo-se de que o corpo deve permanecer a serviço da alma, cedo esbarrará na perturbação, na inutilidade ou na sombra. Tá, bom trabalho para você, André. Aqui, quando a gente fala sobre consagrando todas as forças da alma às fantasias do corpo, a gente lembra isso, né? Porque normalmente a gente adquire vícios, esses vícios que proporcionam prazeres, o álcool, o tabagismo, as drogas, as medicações, a sexualidade, a alimentação, exercícios físicos. Tem pessoas que são viciadas em exercício físico. Isso porque o exercício libera hormônios e esses hormônios são prazerosos e tem pessoas que não conseguem viver sem isso. Então se tornam escravos, na verdade, do próprio corpo, um elemento espiritual que sequer pode ser definido na sua constituição pela sua condição especial, pela sua condição riquíssima,
que o coloca nessa condição de um dos elementos mais preciosos do universo, se torna um mero escravo da matéria. O espírito, que pode se desenvolver de tal forma, alcançar tantas e tantas dimensões, fica restrito numa pequena garrafinha cravada no meio do nada. E essa garrafinha é exatamente o nosso corpo físico. Em vez do espírito irradiar toda aquela sua luz, todo aquele seu potencial energético e fluídico que tem, ele fica restrito apenas àquele apego, como se fossem zumbis, que é mais ou menos o que acontece no nosso mundo hoje. Nós vemos que as pessoas são simplesmente dependentes daquilo que estimula os seus sentidos físicos, seus sentidos materiais. E depois ele pensa assim, quando você chega no mundo espiritual, tudo isso fica para trás. Porque é exatamente essa ideia, né, que, por exemplo, nós temos que todas as religiões fazem isso, inclusive a doutrina espírita, mesmo sendo uma filosofia, também passa essa mesma ideia. Que nós seremos felizes no mundo espiritual. Todos seremos felizes no mundo espiritual. Mas a pergunta é, nós seremos felizes em função do quê? Em função do nosso modo de viver aqui hoje, ou em função dos valores que nós desenvolvemos? Porque se for em função do que nós vivemos aqui hoje, nós seremos espíritos, como lembrou Emmanuel, ou perturbados, ou inútil, ou espíritos sombrios. Porque simplesmente nós aprendemos a viver assim. E esse estado de perturbação, que Kardec nos lembra, quando os espíritos acabam de reencarnar, quando os espíritos acabam de desencarnar, desculpem, quando eles começam a buscar aquela orientação, onde estou, quem sou eu, o que aconteceu, eu já desencarnei, então está tudo bem, aquela coisa toda, isso pode durar mais ou menos tempo, mas normalmente dura muito tempo, pelo fato de nós estarmos ainda vinculados a essas sensações. Embora eu tenha consciência do que aconteceu, uma consciência pálida pelo menos, eu ainda tenho necessidades. Espíritos que são, por exemplo, indivíduos que são dependentes do tabagismo. Imagina o desespero da abstinência quando ele chega no mundo material, no mundo espiritual. Porque, na verdade, as sensações, a dependência química do seu corpo se reflete nas sensações que o espírito sente. A bebida alcoólica, por exemplo, o indivíduo bebe, o seu corpo cria dependência dessa substância. Por isso que fala dependência química, é dependência física também, mas muito mais dependência psíquica. E nessa dependência psíquica, se hoje nós percebemos as pessoas que são fumantes, por exemplo, se ele ficar 1 dia, 2 dias sem sentir o efeito daquela substância no seu organismo, ele começa a ficar irritado, começa a ficar agressivo, não consegue dormir, começa a sentir todos os efeitos dessa abstinência. A mesma coisa acontece com todos os outros tipos da alimentação, da sexualidade. Aquele que vive a sexualidade desregrada, que tem a necessidade da sensação do orgasmo, chega no mundo espiritual, não pode sentir isso de novo, se torna um espírito obsessor, um espírito perturbado. Então, na verdade, se nós não tivermos uma educação equilibrada aqui no nosso mundo, no nosso modo de viver, mais uma vez a frase que nós vimos comentando essa semana, é preciso saber viver. Viver com equilíbrio, viver com saúde, a saúde mental, saúde física, saúde emocional, saúde moral, para que a gente possa, de fato, viver aquilo que o mundo físico pode nos oferecer de um modo positivo, valorizando muito mais o potencial do espírito. Nando colocou, a medicina está desenvolvendo medicamentos para controlar os efeitos no cérebro, controlando os hormônios do prazer e satisfação. Estaria interferindo e atrapalhando a nossa finalidade de estar encarnado, cortando o efeito dessas sensações, amenizando essas expiações? Como fica essa questão, né? Que fim vai dar nisso? Vamos perder méritos de conseguir as nossas próprias forças? Nando, é importante pensar assim, a medicina, pelo conhecimento que ela pode nos oferecer, pelo serviço que ela pode nos prestar, não a medicina, a ciência de um modo geral, ela sempre visa o bem-estar do indivíduo. Se por acaso você diz assim que você pode tomar um medicamento para controlar determinados efeitos no cérebro, mas o indivíduo continua com essas práticas, na verdade ele pode não sentir a sensação, mas ele se torna dependente do remédio. Então, na verdade, assim, tudo aquilo que a medicina pode fazer, ela não tem que desligar as sensações para o indivíduo deixar de ter um efeito negativo. É como se criasse, por exemplo, assim, vamos criar um cigarro que não provoque dependência.
fazer isso, para que não provoque dependência, ele continua da mesma forma sendo dependente daquele, sendo dependente psicológico daquilo. Eu me lembro do professor de faculdade, na época, ele era pediatra, ele estava dando aula de biologia para nós. E ele era pediatra, ele estava naquela fase de deixar de fumar. Então ele dava aula para nós com um cigarro apagado na boca. O médico, faculdade de educação física, ou seja, onde a saúde, para todos os lados, tanto da profissão que ele exercia, como da nossa formação acadêmica, era exatamente isso. Ele tinha uma dependência psicológica do cigarro, ele não conseguia dar aula sem segurar aquele bendito cigarro, ficar passando aquela coisa entre os dedos e colocando na boca apagado. Depois, com o passar do tempo, ele foi se libertando desse hábito psicológico. Mas é um tipo de dependência que o indivíduo tem. É uma forma dele se distrair, dele ter sensações e tudo mais. Então, assim, o que a medicina fizer, não apenas para poder fazer com que o corpo físico se torne saudável, mas também que o indivíduo psicologicamente também se torne equilibrado, isso é extremamente valioso. Agora, não adianta a medicina querer utilizar o conhecimento que ela tem para poder enganar o cérebro, mas continuar fazendo com que o indivíduo se torne dependente. Deixa eu ver aqui que você colocou. Por exemplo, né, vacina para cigarro, né, já está em desenvolvimento. A pessoa vai tomar e perder o prazer do cigarro. Isso é extremamente positivo. Isso é extremamente válido. É um processo educativo que nós temos que fazer. Tratamentos também que são necessários. Pessoas que começam, por exemplo, a inibir o excesso a fome, por exemplo, excessiva. Então todos esses tratamentos você faz e o indivíduo consegue se libertar, é extremamente válido. Só que isso não pode, né? Se for uma medicação, um tratamento temporário e acabou, ótimo. Então, quer dizer, a nossa ciência tem que buscar também, de alguma forma, o equilíbrio entre aquilo que é moral e aquilo que é físico, aquilo que é científico. É como se fala sobre como a questão da ética, a bioética. Então tudo aquilo que vem trazer o bem para o espírito, estando encarnado, é extremamente válido. Agora não adianta a gente querer se enganar. Pessoas que fazem, vou criar um remédio para emagrecer, mas não proporciona, por exemplo, a educação alimentar. O que adianta? Porque o indivíduo psicologicamente ele continua fazendo isso. Um dia a Vaninha brincava com a gente, né? Ela dizia assim, vai chegar o dia, né, que a gente estava falando sobre se você pudesse ser Deus, o que você seria, o que você faria. Uma das primeiras coisas que ela disse, né, eu criaria chocolate que não engorda. Tá certo, né? O dia de Deus era dela, né? Mas tudo bem. Olha só interessante o modo como nós pensamos. Nós queremos diminuir os efeitos negativos das substâncias sem nos educarmos para poder ter contato com ela. Esse é o grande problema. Agradecido colocou em cima, né? Olha como tudo é a mente, né? Eu tomo um remédio à noite e me enganei e cortei outro tipo de remédio, né? Fui tomando ele quando percebi que estava tomando outro errado, né? E eu na dependência do outro não senti nada, né? Não tive abstinência que sempre tinha quando eu não tomava, né? Vejo que a mente é a que manda, né? E parei de fumar para tomar um ansiolítico e estou sem, graças a Deus, né? É positivo, mas eu posso falar, por exemplo, agradecido de uma tia minha que ela fuma durante muito tempo, ela é fumante, e ela fez tratamento químico usando aqueles adesivos, aqueles chicletes, fez tratamento psicológico e não conseguiu se libertar. A minha mãe foi fumante durante muitos anos, ela foi ao médico, o médico olhou para o pulmão dela e falou assim, a senhora está começando a ter o desenvolvimento de um enfisema. No dia seguinte ela parou. Já são 10 anos que ela não faz mais isso. Tudo é o quê? É da mente, da força de vontade, da força que o espírito tem de resistir àquilo tudo. Tudo é uma questão do quê? De dependências. Ao mesmo tempo eu tenho um tio, por exemplo, que está com 80 anos, que vai começar a usar agora balão de oxigênio, porque ele é um fumante inveterado, então ele está usando oxigênio no nariz com um cigarro aceso na mão. Cada espírito tem a sua força, cada espírito tem a sua vontade. E nós não temos como medir quem é mais, quem é menos. Cada um sabe qual é a sua fraqueza. Por isso então a gente lembra sempre que nós somos espíritos aqui. E como espíritos nós vamos sair daqui. O que nós vamos fazer aqui durante esse período pode ser benéfico para nós ou pode ser maléfico, vai depender das escolhas que a gente faz. Espero mesmo, viu, porque esse é um tipo de espírito agradecido que quando chega no mundo espiritual, por esse grau de dependência química que ele tinha, é um espírito que vai passar aquele primeiro período de abstinência com extrema irritação, com extremo desequilíbrio. Vai com Deus, você fala.
A gente já está acabando por aqui também. Mas a gente fecha por aqui, meus amigos. A nossa mensagem seria essa. Veja André Luiz, exatamente, né? Então, a gente encerra por aqui esse nosso trabalho de hoje, essas nossas reflexões, falando exatamente sobre essa questão. Fundamental para nós, de pensarmos na questão de tudo aquilo que... Tudo nos é lícito, como diz Paulo de Tarso, mas nem tudo nos convém. Quer dizer, eu tenho direito a fazer o que eu quiser aqui, mas nem tudo vai me fazer bem. Nem tudo vai me proporcionar saúde, equilíbrio, bem-estar, vai me fazer feliz, vai me proporcionar prazer, mas não felicidade. Então a gente conseguindo viver a nossa vida de um modo equilibrado, na alimentação, nas nossas práticas, nos nossos hábitos, nos nossos costumes, tudo vai sair muito bem. Exatamente, Ju. Pois é, né? A Aurorinha ali está firme e forte já aprendendo, né? Isso aí, Ju. Um grande abraço, meu amigo. Tá, então, fechando por aqui, meus queridos, nós vamos então encerrar aqui o nosso trabalho. Betinho, eu esqueci quem vai fazer o encerramento para nós. Você me avisou, mas me fugiu. Fernanda, né? Legal, então. Fernanda, você pode subir para fazer o encerramento então para nós? Podendo, já libera para você. Então aprendamos a viver, meus amigos. Essa é a ordem da semana. Temos que aprender a viver muito bem como espíritos que somos, não como corpos físicos que usamos. Só para encerrar, o Nando colocou, né, por isso eu tenho orgulho de ser espírita, né, pois aprendemos que somos seres individuais. Cada um tem suas experiências e grau evolutivo. Nunca devemos julgar e sim